A China não vai salvar o Ocidente, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Caso você não saiba, uma das maiores empresas do mundo dos games, desde a década de 90, vem fazendo alguns dos maiores jogos, está para ser adquirida por uma das maiores empresas chinesas, que tem ligações diretas com o Estado chinês e que quer salvá-la da influência do malvado mercado ocidental que pode estar causando problemas. Mas a coisa não é tão simples quanto parece. E para desvendar os mistérios das influências positivas que a China pode ter, das influências negativas e da história de como tudo isso aconteceu e como pode afetar ou não a sua vida, estamos aqui, eu, Lusca Onogado e o próprio, o primeiro, o único, o inconfundível Mafinha Verões. E aí? Beleza, rapaziada? Hoje a gente vai estudar como a China e Paulo Cogos vão salvar o Ocidente. Rapaz. Abraço, Paulinho. Um salve pro perfil do Twitter Oriente em Fúria. Oriente em Fúria. Que é o Paulo Cogos chinês. É verdade. Ele sai vestido como um guarda de terracota, sabe? Em vez de templário. Ai, meu pai. Fora de Confúcio não há salvação, disse Paulo Cogos chinês. EI, diversidade, equidade e inclusão. É um produto com altos níveis de histeria e delírio, não recomendados para aqueles que querem manter a sua sanidade mental. Como eu não dei, eu tô bem. Contexto, Mafinha. Qual é o contexto? Você tem quantas mil horas de contexto? Aí, que não fala isso, Me dê o contexto. O pessoal tá bravo. Ó, a nossa querida Ubisoft, né, uma empresa francesa, de uma família francesa, todos muito franceses, né? Ela tem passado algumas... Pro bem e pro mal, né? Ela tem passado uma certa dificuldade aí nos últimos tempos, né? Com algumas polêmicas que têm feito com que a empresa tivesse algumas quedas de vendas e alguns prejuízos econômicos, o que a levou, né? A tá aí no mercado, né? Soltinha para ser comprada aí. Exato. Pela poderosa e gigantesca Tencent. A né? 10 centavos, né? 10 centavos, né? Então, não é, Calho, você que é dulo. Não é, Calho, você que é pobre. Então, a Ubisoft, e todo mundo já deve ter visto, a gente já comentou nos programas anteriores aqui, já teve até vídeo sobre isso, inclusive o vídeo que a gente postou aqui sobre o caso Yasuke. Eu acho que esse vídeo que a gente fez aqui e o vídeo lá do Satoru-san do Gnose Games são os meus dois vídeos favoritos a respeito desse assunto, sobre o caso do Yasuke, que é basicamente o seguinte. Recentemente, a Ubisoft, e pra quem não sabe o que é uma Ubisoft, a gente já vai explicar melhor daqui a pouco, tá? Mas basicamente é o seguinte, eles recentemente passaram por uma série de caneladas. Eles lançaram um jogo do Star Wars que não vendeu bem. E assim, olha, Star Wars não vender bem é uma proeza, porque a franquia Star Wars subsiste de vender tralha. É pra isso, é dali que vem o dinheiro. O filme pode ser uma merda, mas a tralha vende. Tanto é que o Mafinha sabe também dessa história, porque ele acompanha as coisas da cultura pop. O Star Wars é uma franquia que, beleza, o George Lucas lá, o acordo inicial dele, se não me engano, quando ele vendeu os direitos pro roteiro pela primeira vez, que era um roteiro que ninguém botava muita fé, era de que ele não queria o dinheiro da bilheteria e só dos produtos de merchandising associados, né? E aí o que aconteceu foi que, por uma surpresa, porque filmes com muitos efeitos especiais na época não estavam vendendo muito, o Star Wars vendeu muito. A bilheteria, assim, virou um dos primeiros blockbusters, se não o primeiro. Eu acho que foi o Star Wars que inaugurou o termo blockbuster, que... Não, foi Tubarão, mas o Star Wars foi na mesma época ali, mais ou menos pertinho. Então, que era aquela coisa de que é o blockbuster mesmo, porque é o filme que a bilheteria, né, do cinema dava a volta no quarteirão. Né? Então ele transcendia o bloco. E aí o que aconteceu foi que vendeu bastante, o pessoal ganhou dinheiro, beleza, com os ingressos, só que os bonequinhos, as camisetas, essas coisas de nerdola, cara, esse negócio vendeu muito mais do que a bilheteria, e aí se iniciou uma prática, aí sim o Star Wars foi pioneiro, de venda de merchandising associado. Então, assim, pra você ter um produto baseado no universo Star Wars que não vende, você tem que fazer um negócio muito ruim, entendeu? Ele tem que estar muito cansado, porque, cara... A gente teve jogos recentes da franquia Star Wars que não são bons e que venderam bastante. Teve os 2 Star Wars Battlefront, por exemplo. Cara, eu sei porque eu comprei o 1 na pré-venda, comprei a edição mais cara na época porque eu tava no hype que tinha acabado de sair o The Force Awakens. E que jogo é ruim. Assim, não presta mesmo. Não é bom. Não é um shooter bom. Tem um fanservice que é legal. Mas fora isso... É bem meia boca. E o jogo vendeu pra caramba. E o 2 vendeu também, apesar de ser ruim. Então, assim, os caras lançarem um jogo single player da série Star Wars e não vender,
é uma proeza. E aí, logo depois, eles lançam aquele monte de trailer do Assassin's Creed Shadows, fazendo a escolha questionável de colocar um protagonista africano num jogo sobre a civilização japonesa, errando detalhes sobre a cultura japonesa, colocando escrita chinesa. Um pouquinho questionável só. Um pouquinho questionável só. Bem de leves. Exato. E, enfim, toda essa discussão que a gente já repetiu aqui a exaustão, né? Teve escândalo que parece que a Ubisoft usou bot nos próprios vídeos para fazer comentários elogiosos. Enfim, a empresa não tá bem, o valor de mercado começou a cair, e aí o Guillemot, né, o Yves Guillemot, que é o chefão lá da empresa, lança um comunicado falando assim, olha, pessoal, nós temos que parar de priorizar, nós não estamos aqui para defender agendas específicas e sim para fazer entretenimento, nós temos que voltar a ter uma abordagem player-centric, né, centrada no jogador. A nossa empresa tem que mudar. Nós temos que fazer alguma coisa para voltar à excelência de antigamente. Porque, olha, os jogos da Ubisoft de uns tempos para cá, eles, primeiro, tem algumas das franquias de maior sucesso dentro do mundo dos jogos, coisa que vende milhões, assim, seria o equivalente dos blockbusters nos videogames, né? E ao mesmo tempo que eles têm essa penetração muito alta no mercado, que todo mundo, praticamente, que joga, já jogou ou joga atualmente um jogo da Ubisoft, eles são alguns dos mais lacradores também em algumas franquias, né? Cara, são os que mais enfiam bandeira LGTV pra todo lado, aquelas lacradinhas, e tem uma política lá de diversidade, equidade e inclusão muito acentuada, né, Máfia? É verdade. Inclusive, a Ubisoft, ela perdeu, né, as ações dela caíram mais de 50% esse ano. É o nível mais baixo desde 2013. Exato. Né? Eles chegaram a adiar o lançamento de Assassin's Creed Shadows para 14 de fevereiro de 2025, depois do fracasso de vendas do Star Wars Outlaws, né? Então, o faturamento, eles esperavam ter um faturamento aí em torno de 2.300 bilhões de euros, e eles vão pegar aí 1,9 mais ou menos bilhões de euros, assim. E que faz muita diferença, apesar de a gente olhar assim, pô, mas não é tão diferente. Meu amigo, faz muita diferença. Sim. Uns milhões de euros aí faz diferença pra caramba. Não, e lembra que assim, não é que o Yves Guillemot vai receber menos. É que é o seguinte, o lucro ele é pulverizado aos pouquinhos em forma de dividendos para os acionistas. E os caras estão com o dinheiro deles lá e estão falando, irmão, a sua projeção era essa, você tá me dando isso aqui. Que é isso? Né? O cara vai... E aí se o cara tira o dinheiro dele dali, cai as ações, isso é um ciclo vicioso que pode fazer a empresa quebrar, né? E tem uma briga interna também, porque a AJ Investment, que é uma investidora que tem da Ubisoft, ela detém menos de 1% das ações, mas ela tem um apoio de 10% dos acionistas. A Tencent também tem uma parte da Ubisoft, e a família Guillemot também, obviamente, tem a parte... acho que a Tencent e a família Guillemot tem 30% das ações, e então tá havendo uma briga interna entre os acionistas, a família Guillemot e a Tencent, para ver o que eles vão fazer, né? Eles querem... mudanças têm que ocorrer. Esse é o panorama geral. Exato. Então, para isso, para entender um pouco melhor essa questão e o que a China e essa questão política tem a ver com isso, a gente tem que voltar um pouco no tempo para entender o que era a Ubisoft, por que ela era tão grande, resumidamente. A gente não vai explorar a exaustão a história deles aqui. E o que aconteceu. O histórico de tropicões que eles deram antes, que fizeram a Tencent entrar na jogada e que tem uma tensão política que não foi muito bem explicada no discurso público a respeito disso. E eu acho que não foi bem explicada de propósito, porque a maior parte dos jornalistas que entraram nessa são de esquerda e eles tinham interesses políticos aí também. Que é o seguinte, cara, na década de 90, que foi quando a Ubisoft, se não me engano, entrou no mercado de ações, abriu capital em 98. Né? Nessa época, eles já produziam bons jogos. Cara, a franquia Rayman do Play 1 era uma coisa assim... Era um dos melhores jogos desses de aventura e plataforma, meio cartoon, assim, saca? Pra quem é de fora do mundo dos games, o pessoal mais velho, é o mesmo tipo de público que consome Mario, consome Rayman, sabe? É o jogo cartoonizado, amigável, de plataforma, sem muita violência, engraçadinho, etc. Tinha o Rayman, né? Passou-se um tempo ali na geração do PlayStation 2, no começo da década de 2000, nos 2010, 2008. Teve o lançamento do Prince of Persia, que era uma franquia já consagrada da era 2D dos videogames, que a Ubisoft adaptou muito bem, né? E aí teve a trilogia Prince of Persia, que foi um estrondo. Quando veio o PlayStation 3 e o 360, a nona geração, se não me engano, cara, eles
inauguraram, eles vieram com Assassin's Creed, teve o Far Cry 3, que são todos jogos que eles, assim, meio que fundaram paradigmas. E a Ubisoft criou uma fórmula para jogos de mundo aberto, que é uma fórmula que todo mundo copia hoje em dia. Cara, não tem jogo de mundo aberto que não copie os verbos e as mecânicas que a Ubisoft estabeleceu nessa época. Então, por exemplo, tem aquela coisa chata das torres, né? Todo jogo de mundo aberto hoje em dia, você tem um mapa, né? Então você tem aquele mundo aberto, você não sabe para onde ir. E aí você tem um mapa, e para você liberar partes no mapa, você procura torres, que normalmente tem alguma justificativa, que fazem com que você veja o horizonte, aí abre o mapa, você sabe para onde ir. Isso foi a Ubisoft que inventou no primeiro Assassin's Creed, entendeu? E na verdade ele não liberava o mapa, mostrava os pontos de interesse, né? E aprimorou depois no Far Cry 3. Então a Ubisoft, ela fez inovações importantes para a indústria, que, cara, os jogos até hoje copiam. É difícil você jogar um jogo de mundo aberto hoje que não tenha uma influência da Ubisoft. Só que aí aconteceu um problema, que é o seguinte, é aí que a porca começou a torcer o rabo. Nessa geração, eu não sei se você jogava bastante nessa época, Máfia. Não. Não. Eu tenho que falar aqui, explicar o meu... Posso dar esse parênteses aqui sobre a minha gamificação? Uhum. Eu era um cara muito privilegiado, graças a Deus. O meu padrinho me deu um Atari. Abraço pro meu padrinho. E depois eu tive um Mega Drive. Nos anos 90 todo eu tive Mega Drive. Quando chegou lá por 97, mais ou menos, eu vendi o meu Mega Drive. Um arrependimento até hoje que eu tenho na minha vida. Só de lembrar disso me deu vontade de chorar. Porque eu queria muito comprar um Tamagotchi, cara. Caraca! Entendeu? Pois é, exatamente. Pode xingar, eu mereço todo o ódio. O Tamagotchi é pra tua mãe ficar matando. Pra você ficar com raiva da tua mãe. Puta merda. Exatamente. Eu queria muito o Tamagotchi, era moda. Acho que era antes, no ano 96, alguma coisa assim. Uhum. Enfim. E aí eu vendi pro meu amigo Jederson, lá da rua. Inclusive o Jederson já morreu também. Né? Que Deus o tenha, né? Morreu na cadeia. Meu pai. Aí... Ok. É verdade, mataram ele na cadeia, cara. O Jederson que comprou teu Tamagotchi morreu na cadeia. Não, ele comprou Mega Drive. Ah, comprou tá. Mega Drive. É. E aí ele foi preso lá, ele fez um assalto lá e mataram na cadeia. Mas não veio o caso disso. Aí, cara, eu fiquei tão... Videogames geram violência. Não, desculpa. Videogames geram violência. E aí eu pulei direto pro PC. Aí no PC eu tive várias coisas e tal. Joguei muito. Instalei muito Prince of Persia com disquete, CD 2 pontos. Uhum. Puta que pariu. Muito isso, né? Mas console eu só fui voltar a jogar com controle. E agora eu tenho aqui, ó. Fui voltar com controle. Comprei o controle do Xbox, agora que eu fiquei velho, né? Porque eu tinha parado. Tamanho meu trauma de ter vendido meu Mega Drive. Só pra deixar explicado. Rapaz, mas pelo menos tu pegou o Prince of Persia, você pegou os jogos da Era de Ouro aí. Uhum. E aí o louco é o seguinte, isso aconteceu, só que nessa geração do PlayStation 3, eu acho que foi um ponto de virada entre o PlayStation 3, o 360, e o PlayStation 4 e o Xbox One. Que foi quando a indústria começou a se industrializar mesmo, a virar um negócio de cultura de massa, entendeu? Porque é o seguinte, começou a ficar popular na época essas franquias de jogos que lançavam todo ano. Porque, olha, a produção de um jogo é tão ou mais complexa que a produção de um filme. Do momento que você desenha os conceitos pra escrita, pra produção, velho, você não vai gastar, tipo, menos de 3 anos fazendo um jogo desses de grande porte, né? E é caro, porque é mão de obra especializada. Você tem que ter artista com estudo de conceito, artista com capacidade técnica para fazer 3D, e não só para fazer 3D, como para fazer um 3D bonito e otimizado, para rodar num hardware que tem suas limitações. Você precisa de programadores que conversem com os artistas, você precisa de gente fazendo ponte entre aquele sujeito que tá escrevendo, tendo ideia, e o cara técnico. Então, assim, e mais o marketing, é uma mão de obra muito especializada e muito cara. E você tem que manter esses caras alimentados por 3, 4 anos, sem ganhar um puto de dinheiro, gastando com marketing, para quando lançar o jogo, se for um jogo single player, para você conseguir, assim, talvez, se der tudo certo, recuperar essa grana no dia do lançamento, entendeu? Na semana do lançamento. Então é uma coisa de risco muito alto, né? E muito cara. E aí, olha, imagina que você tá no mercado financeiro, uma das saídas para você tancar esse custo aí, né, aguentar, é abrir o capital, pegar investimento externo, entra o pessoal das agendas que a gente já conhece, que foi uma coisa que a gente já falou, mas ao mesmo tempo, velho, o investidor, ele quer retorno. Então,
é um investimento arriscado pro cara que tá colocando a grana ali também. Então, quais foram as saídas? Que todas essas saídas que todo mundo reclama na indústria de jogos começaram a aparecer aí nessa época. Criaram-se as franquias anuais. Então você tinha uma empresa, por exemplo, o jogo mais vendido nessa época, ali, tipo, de 2008, 2009 pra frente, era a franquia Call of Duty. Todo Call of Duty que lançava vendia mais que o anterior. Só que, pra manter o giro de capital ali, pra grana continuar entrando, os caras começaram a ter que lançar jogo todo ano. Mas como é que você lança jogo todo ano se o jogo demora uns 3 anos pra produzir? Eles falam, olha, a gente tem uma empresa, a gente contrata 2 estúdios, cada ano um estúdio faz um jogo e eles vão alternando em quem lança o jogo. Só que é o seguinte, eles vão alternando em quem lança o jogo, só que nenhum dos 2 estúdios tem tanto tempo assim pra trabalhar no jogo. Então eles começam a reciclar muito do que tinha nos jogos anteriores. E a inovação começa a diminuir. Começa a ter um jogo que todo ano lança um jogo que é muito parecido com o anterior. E para que esses jogos se sustentassem, o foco saiu das experiências single player, que são aquelas histórias bem produzidas, com campanha e com coisa para você procurar e jogar, etc. E foi pro multiplayer competitivo. Então nós tivemos um período aí em que a maior parte dos jogos que ganhavam grana mesmo eram jogos com foco no online. E aí, com multiplayer competitivo. E a Ubisoft era uma empresa de jogos single player, de jogos que o cara jogava sozinho, com história, né? Com level, focado no level design, na experiência solitária ali do sujeito com o jogo, como é um livro, como é um filme, né? Enfim. E aí, eles falaram, olha, nós vamos ter que expandir, e eles começaram a expandir, a comprar estúdio, a fundar novos estúdios. Chegou num ponto que a franquia Assassin's Creed, que é a franquia mais vendida deles, era até então, pelo menos, pra que pudesse ser lançado um jogo por ano, tinha uns 4 estúdios da Ubisoft trabalhando ao mesmo tempo, entendeu? E assim, me desculpe, você aí que é artista, você que trabalha em desenvolvimento, você que tá no chão de fábrica fazendo o trabalho do dia a dia, mas, velho, o diretor criativo, o cara que tem as ideias por trás do trabalho que essas pessoas estão fazendo no dia a dia, ele não consegue trabalhar em 4 projetos ao mesmo tempo. E você não tem 4 gênios dentro de uma empresa para tocar 4 projetos ao mesmo tempo. Dificilmente você tem, né? Não é impossível, mas é muito difícil. E aí começou a ter uma queda na qualidade, né? A partir de um certo momento. Eu vejo que, assim, quando lançou o Far Cry 3, que foi um jogo que foi universalmente aclamado, e olha que eu gosto de Far Cry, viu? Até o 6, que é um jogo, a raspa do tacho da repetitividade da reciclagem, eu acho um jogo bem escrito, eu achei legal, eu gostei do que eu vi ali. A partir do Far Cry 3 ali, você começa a ter um monte de jogo muito repetitivo. É um jogo que você joga o jogo de tiro, é um jogo de tiro que tem a mesma estrutura que o outro jogo medieval de mundo aberto de porrada, de espada, entendeu? Então, você começa a ver que a Ubisoft começa a lançar o mesmo jogo várias vezes seguidas. E aquilo ali vira um fast food. E é um ponto que, assim, os principais diretores criativos, etc., que fizeram os jogos populares, como, por exemplo, o Patrick, que é o diretor por trás do Assassin's Creed 2 e do Brotherhood, ou o Jordan, anotei aqui, o Jordan Mechner, que foi o cara do Sands of Time, do Prince of Persia Sands of Time do Play 2, os caras já foram embora, saca? Então você tem uma empresa que tem uma marca, que tem franquias que todo mundo gosta, e as mentes por trás dessas franquias estão vazando. Estão indo embora. E você junta isso com o fato de que a maior parte dos profissionais nessas áreas criativas são os caras meio lacrador mesmo, e que você tem pressão do investimento, e teve o Gamergate, etc. Então você começa a ter produtos piores e que em algumas franquias tem uma agenda ideológica. Então, cara, a empresa foi decaindo. E assim, eu acho que a gente tá falando só da Ubisoft, porque é uma das maiores, né? Mas isso é meio ilustrativo do que aconteceu com a indústria inteira, né? O que aconteceu nessa grande empresa é como se fosse um microcosmo, a Ubisoft fosse um microcosmo do macrocosmo que é a indústria, sabe? Exatamente, é o case do que aconteceu com toda a indústria de games aí nos últimos anos, né? É exatamente esse tipo de coisa aí. Principalmente nessa parte dessa tendência à lacração aí. Eu sei que o pessoal não gosta que a gente fala a palavra lacração, tem o pessoal que tem gatilho. Mas é lacração mesmo, entendeu? É literalmente isso. Influência, né, de grandes financeiras, que a gente já sempre fala aqui, como a gente fala da Vanguard, da BlackRock, né, influências estatais, influências militares. Claro, a gente tá falando de economia, de falta de criatividade, de fast food do game, falta de genialidade. Tudo isso é importante, mas também tem essa parte por trás que não é teoria da conspiração, não é insanidade, não. A indústria de games é a mais importante do mundo. Tá? É a mais importante do mundo. É por isso que a gente sempre bate na tecla, principalmente pro cara que não
não tá tão acostumado com games, não gosta tanto de videogame, acha que é uma coisa de criança. Não é. Os militares do mundo todo estão de olho. Não é à toa que a gente vai falar da Tencent, que nada mais é do que uma parte gigante de todo o complexo industrial do Partido Comunista Chinês. Exato. E aí é que entra a Tencent. Porque é o seguinte, nessa época aqui que a gente tá falando, por volta ali de 2014, 2015, 2016, que a Ubisoft não tinha... Tava começando a queda, mas não era tão visível ainda. A indústria de videogames, se não me engano, já era mais lucrativa. Ela já gerava mais faturamento do que a da música, do que o cinema, do que todas essas grandes indústrias culturais aí. E aconteceu uma coisa. A Ubisoft começou a ter dificuldades financeiras, justamente por conta disso. É jogo single player, é jogo lançando todo ano, é qualidade decaindo, etc. E houve uma tentativa de compra da Ubisoft pela Vivendi. A Vivendi, eles começaram comprando assim, resumindo a história, rolou uma briga. Teve até uma conferência que o Guillemot foi lá na E3, que é a grande feira de games, falando, galera, nós estamos preocupados que esses caras aqui vão levar a nossa empresa e a gente vai perder liberdade criativa. Eu acho que vai ser ruim. Porque primeiro a Vivendi começou comprando 10% das ações. E olha, 10% de uma empresa do tamanho da Ubisoft é grana. É grana. Né? A Vivendi, pra quem não sabe, é um conglomerado de mídia francês. Que tem ligação com a família... Esqueci o nome dos cabas, anotei aqui, ó. Com a família Bolloré, com o grupo Bolloré, francês. Que é... Como é que é o grupo, o nome? Bolloré. Bolloré. Vincent Bolloré, que são os caras da CNews, que é acusado pela esquerda global, liberal, etc., de serem a Fox News da França, né? Então, esse grupo, que são os caras que estão supostamente ajudando a Le Pen e etc., eles compraram 10% assim da Ubisoft. Aí o Guillemot falou, não sei não, hein? Isso aqui tá parecendo uma tomada hostil, que é quando uma empresa avança sobre as ações da outra pra tentar tomar o controle. Aí dali a pouco... de aquisição hostil, é isso mesmo. Isso. Exatamente. Aí ele fala, não, fiquem tranquilos, nós não queremos comprar a tua empresa, não. Tá bom. Aí dali a pouco sobe pra 15. Aí dali a pouco pra 20. Chegou num ponto em que a Vivendi teve uma porcentagem maior das ações do que os próprios Guillemot, e eles propuseram colocar gente da Vivendi na comissão diretora da Ubisoft, né? E o pessoal não gostou nada disso. E aí, olha, o detalhe que eu falei, a Vivendi é ligada a um grupo, é um conglomerado de mídia ligado a uma emissora que é tido como uma emissora direitista. Sabendo você, tendo assistido os programas anteriores em que a gente falou do Gamergate, dos jornalistas gamers ligados à esquerda e etc, etc, o que você acha que a mídia de games começou a falar a respeito disso? Ah, meu amigo. Então, assim, será? Cara, eles começaram a falar que é como se fosse o apocalipse, que a Vivendi vai comprar e vai falir a empresa. Sendo justo, a Vivendi comprou a Gameloft. A Gameloft era a maior empresa de jogos mobile e faliu. Deu errado. Talvez os caras interferindo criativamente, mesmo que eles estejam na ideologia, assim, com pensamentos mais alinhados aos que nós teríamos, talvez os caras não sirvam pra isso mesmo, né? Se fossem fazer bosta. Mas eles compraram a Gameloft e aquilo ali, velho, não deu certo. A Gameloft tá meio na merda hoje. A Gameloft, pra quem não sabe, a Gameloft fazia o GTA pra celular, que era o Gangstar. A Gameloft fazia adaptações de jogos da Ubisoft, fazia vários Assassin's Creed, que eram muito bons até, dentro das limitações. Tinha Prince of Persia pra celular Java, que eu jogava feito um doido, eu achava legal pra caramba. Tinha o Modern Combat, que era o Call of Duty de celular. Tinha o Nova, que era o Crysis de celular. Eles não eram muito criativos, né? Só copiavam. Mas era legal. Sabe, funcionava bem. E aí, depois que a Vivendi comprou, assim, não deu certo, não. Então, assim, tá bom, dando algum crédito, dando benefício da dúvida, pode ser que fosse ruim pra Ubisoft ser adquirido pela Vivendi por conta das imposições criativas. Talvez eles não fossem mesmo bons chefes, por assim dizer, né? Mas o ponto é que rolou muito protesto, rolou briga interna, teve os Guillemot correndo pra comprar mais ações e etc. E isso tudo culminou numa desistência da Vivendi, que veio junto com uma força-tarefa do mercado para comprar ações da Ubisoft, da Vivendi, para que a coisa ficasse mais pulverizada. E uma das empresas que mais comprou ações nessa época foi a própria Tencent, que na época, se não me engano, comprou tipo 10%, assim, na tora. E você vê que interessante, né? Eles ficaram preocupados com a Vivendi comprar as ações da Ubisoft, mas não ficaram preocupados com a Tencent, que é literalmente ligado ao Partido Comunista Chinês. Sim. Né? Você vê como uma coisa ideológica é tamanha nesses caras, né, que eles preferem uma empresa estrangeira,
de um partido comunista compra essas ações do que a empresa do país deles. Né? É isso aí. Esse é o nível dos caras. É isso aí. E aí eu entendo. Cara, é muito ridículo, porque eu ia dizer que eu entendo, mas tá errado. Eu ia dizer, eu entendo, porque os caras estão ligados a CNews e não sei o quê. Mas, velho, é o Partido Comunista, né? Assim, porra, não dá, né, cara? Tem condição. Pô, é difícil. Não dá, não. Então, teve essa briga pela Ubisoft, e aí acontece que é o seguinte, a Ubisoft não foi um caso isolado da Tencent. A Tencent, olha, pra você que não sabe quem é Tencent, é uma empresa que, cara, eles são como se fosse a Meta da China. O Meta, digo, o Facebook, né? Eles faziam o WeChat, que é o WhatsApp chinês, que não só é o WhatsApp chinês, como é o Facebook chinês também. Como é também o Mercado Livre chinês. E o Pix também. É o Pix chinês. E também faz o Partido Comunista Chinês traquear toda a população chinesa. Isso. Saber onde eles estão, os algoritmos de localização e o crédito social, essa maravilhosa invenção aí, que querem tanto importar aqui pro Ocidente, né? De que se você, por exemplo, xinga o funcionário público, porque ele não trabalhou direito, uma coisa lá, você perde créditos sociais, como se fosse pontos na carteira, e você não pode viajar para outra cidade. Você vai passar no metrô, por exemplo, ou num trem, você vai colocar o teu cartãozinho, não vai passar porque você não tem créditos sociais suficiente. Olha que mundo maravilhoso. É isso mesmo, E a Tencent é quem faz toda essa infra de tecnologia pro Partido Comunista Chinês. Já teve, se não me engano, o diretor da Tencent, eu ia dizer que já teve, é que todo mundo na China meio que é filiado ao Partido Comunista Chinês, então isso é um dado meio relevante. Mas assim, tem gente do partido dentro da empresa, gente da empresa no partido, e isso acontece. E eles, para além dessa infraestrutura tecnológica que eles dão de controle pro governo chinês, eles também fazem videogame. Então assim, eles fazem joguinho. E aí eles começaram a expandir pro mercado ocidental. E eles começaram a expandir pro mercado ocidental comprando ações em algumas das maiores empresas e comprando algumas das maiores empresas. A Riot Games, que faz o League of Legends e o Valorant, que já foi a empresa mais valiosa do mercado, ou a empresa mais promissora, pelo menos, na época que o League of Legends era o jogo que todo mundo jogava, eles compraram 100% da Riot, velho. Assim, não é que compraram... Não, compraram tudo e fecharam. Foda-se, é deles, entendeu? E teve escândalo de privacidade também depois disso, e etc, por causa do anti-cheat do Valorant lá, que é uma bosta. Inclusive, olha, sei que eu posso queimar a ponte com a Riot, não instalem Valorant num computador que vocês usam pra outra coisa além de jogos, tá bom? Eu não recomendo. Mas enfim, é zoado aquilo ali. Ninguém devia poder fazer aquilo. E nenhum anti-cheat, pra você que é gamer aí, desculpa, Shedo, você que é gamer, procura, o anti-cheat precisa de acesso ao kernel? Não joga. Foda-se. Não dá pra aceitar isso aí. Mas enfim, porque eles não são os únicos. Mas o ponto é... Só um detalhe, o Warhammer Space Marine 2 também entra nessa aí? Eu acho que não. Então tá. Acho que não. Ou, cara, bota um computador ali que você só usa pra isso ali. Um sistema operacional numa partição isolada, uma para que é só aquilo, entendeu? Uma coisa assim. Se tiver condição financeira pra fazer, né? Se não tiver, também paciência. Eu tava pensando nisso, mas daí você... Não, fique quieto, né? Tá bom, né? Mas o ponto todo velho, você tem essa situação. E eles compraram, a Riot Games compraram a Epic. Inclusive, a Epic, que faz o Fortnite, eles compraram, acho que é quase 30% das ações, é uma quantidade monstruosa, assim. E a Epic Games, não só eles compraram um pedaço das ações, como tem membros da comissão diretora da Epic, é comissão diretora o nome? Board of Directors? Sei lá, enfim. Eu acho que é... A mesa diretora. Tipo, a mesa diretora, né? A mesa diretora da Epic tem pelo menos uns 2 chineses lá da Tencent que estão lá na mesa diretora. E o próprio Tim Sweeney, que é o CEO, o manda-chuva lá, ele já disse que foi a Tencent que ensinou pra eles o modelo de monetização que fez o Fortnite lucrar mais de 1 bilhão por ano, entendeu? Então, assim, e se tornar um dos jogos, o jogo mais lucrativo por um período gigantesco de tempo. Então, eles começaram a comprar várias empresas ocidentais e a comprar parte delas. Em paralelo com isso, eu não tô dizendo que isso é, com certeza, uma manobra do Estado chinês, mas, coincidência ou não, né? Eu acredito que não seja coincidência, que seja planejado. A China tem uma iniciativa chamada Belt and Road Initiative, ou, como ficou conhecida em português, no Ocidente, a Nova Rota da Seda. Um detalhe, isso agora a gente vai chegar em um ponto importante. Segura o pensamento aí. O nosso querido presidente maravilhoso, Luiz Inácio Lula da Silva, que não foi no BRICS, além das tretas que ele ia ter lá com o negócio do BRICS, coloca a Venezuela, tira a Venezuela, companheiro, companheiro, bati a cabeça.
uma das questões que ele ia conversar lá no BRICS é sobre a nova Rota da Seda e a inclusão do Brasil nisso aí. Os Estados Unidos falou, não. Não vem que não tem. E uma das tretas, supostamente estão falando, é que o nosso querido presidente, né, deixou de ir pro BRICS porque os Estados Unidos deram aquela puxada na coleira do Lula, porque quem não sabe, o Lula tá na coleira dos Estados Unidos, não sei se vocês sabem disso. Puxada na coleira, e aí ele não foi falar da Rota da Seda, né, lá no BRICS. E essa é a mesma Rota da Seda da Tencent que você tá falando aí, meu querido. Exatamente. Só um detalhe. Não, mas e olha, a Rota da Seda, ela é uma iniciativa que é a seguinte, ela tem o Belt e o Road, né? Uma parte diz respeito à infraestrutura de conexão física, que é um plano para expandir as ferrovias chinesas por toda a Eurásia, para que ela tenha ligações com o máximo de países possível no continente, para transportar matéria-prima e coisas desse tipo, né? Porque a China meio que faz o hardware do mundo, né? Tudo que é físico do mundo vem da China. A economia física é da China. Isso o Arthur fala muito bem, o próprio Lorenzo. Assistam os Geoeconomia, se vocês se interessarem, e as entrevistas com o Lorenzo. E tem a parte de infraestrutura de canais comerciais marítimos que eles estão expandindo e de infraestrutura digital, que é muito polêmica. Polêmica porque é o seguinte, a China oferece o 5G barato por meio da Huawei, e aí depois o nego descobre que o 5G barato que eles botaram no país deles está enviando informação da infraestrutura de comunicação nacional de volta para a China. Teve o caso lá na Zâmbia, se não me engano, que a União Africana construiu lá a sede da União Africana tinha os servidores providos pela China. E nego descobriu que durante a noite... Nego descobriu, falando da África, é foda. Calma. Bom, vamos combinar... descobriram... Não corta não. Vamos combinar que você falou corretamente, só pode ser um nego que descobriu, porque tava na Zâmbia, né? Não, o errado não, se tivesse falado... O Elon Musk é africano, mas enfim... Na Zâmbia não é a África do Sul, né, cara? Você tá de brincadeira, né? Mas enfim, prosseguindo. E aí descobriram lá que durante a noite, na calada da noite, quando todo mundo parava de trabalhar e ia pra casa, porque eu creio que o funcionário público africano seja igual ao brasileiro, igual todo funcionário público, deu 4 horas da tarde, larga a caneta, vai pra casa, né? Faz que nem eu vi um meme esses dias, assim, o cara falando assim, pô, eu faço tudo pela empresa, bate 6 horas, o cara pega o jetpack do GTA 3, tá ligado? Vai embora. Cara, tem um vídeo muito bom em Portugal, da uma sessão parlamentar portuguesa, que viralizou. Eu falei, caraca, nós somos português mesmo, né, o Brasil. Que dá um horário assim, ele fala, opa, não quero ser inconveniente, pá, mas está a começar aqui o jogo do Benfica, então vamos encerrar mais cedo a sessão. Muito mais. É isso aí. Enfim, e aí o funcionário público vai embora, na calada da noite, os servidores da União Africana começam a enviar dados para a China. Então, assim, eles entregam uma infraestrutura de tecnologia boa, barata, entregam e te espionam. E não estão muito preocupados em esconder que estão te espionando, não, pelo que tudo indica. E aí, olha... Ao mesmo tempo que isso acontece, a principal empresa que faz infraestrutura tecnológica para o Partido Comunista Chinês começa a comprar empresa de joguinho. Joguinho que está instalado no teu computador e que tem acesso aos seus dados, em certa medida. Então, assim, os jogos que tem influência da Tencent podem estar sendo usados, e muito provavelmente estão, como um proxy para espionagem do Ocidente. E eu digo que provavelmente estão, porque se você pega os termos de uso da Riot, assim, meio que tem margem ali para que estados diversos usem os dados que eles têm capturado seus, e o que eles podem capturar é bastante coisa, entendeu? Então, eu creio que isso não seria diferente para a China. E aí tem o soft power também, né? Que é o seguinte, tendo influência financeira sobre esses estúdios, olha, a Tencent, sendo bem sincero, eu já vi entrevistas do CEO dos caras e tal, e ele fala, olha, a gente sabe que todo país tem regras e leis diferentes. Estando no seu país, a gente respeita a sua cultura e as suas leis. Se você é árabe e não quer mulher sem burca, sei lá. Enfim, se você não quer bandeira LGTB e tal, não sei o que, não vai ter. Agora, se tu tá no Ocidente, tá, beleza, vai ter. Assim, se você impõe o respeito enquanto eles estão no teu país, eles respeitam, né? Mas o Ocidente não tá querendo impor muita coisa. E aí tem esse negócio, Então, tendo a influência financeira, eles podem tentar fazer a China parecer melhor para os ocidentais. Né? Eles podem usar dessa influência para fazer uma propaganda do Estado chinês culturalmente por meio dos jogos. E, olha, se você for olhar, por exemplo, o Black Myth Wukong e coisas desse tipo, eu acho que eles já estão conseguindo. Estão conseguindo tanto que já tem ocidental falando que, olha,
ele prefere a opressão e o crédito social chinês se não tiver encheção de saco e lacração. Exatamente. É aquela coisa, nego não se importa em ser, não se importava em ser vassalo dos Estados Unidos e submisso e dependente do dólar, porque achava que o que os Estados Unidos entregavam em troca era suficiente, entendeu? E pode ser que a China utilize desses mecanismos, incluindo os jogos, para fazer um movimento parecido, por meio de dependência econômica, porque a gente sabe que eles tornam as economias que cooperam com eles dependentes deles de certa maneira, usando do aparato cultural, que eles façam a mesma coisa. Esse movimento de meio que colonização dos outros países, né? Pela via financeira e por meio do soft power. E aí, pô, tendo debaixo do portfólio deles uma das maiores empresas do mundo dos games, que é a Ubisoft, irmão, pode ser que eles tragam uma influência cultural positiva, tirem a influência do mercado financeiro e da lacração? Pode ser que sim. Mas se eu fosse chutar, eu diria que não. Eu acho que eles não se importam com isso. É óbvio que na China eles censuram. O campeonato de esportes, né, de jogo da Blizzard, por exemplo, e de jogo desse tipo que vai passar na China, os caras não deixam nego falar coisa que é proibido lá, não. É claro. Não deixam. Mas assim, é porque tá passando na China. Se é um jogo, uma franquia que vai vender na sua maior parte no Ocidente, velho, eu acho que eles vão deixar. Se tem lacrador lá dentro fazendo o trabalho e não for eles vão deixar, velho. Vão deixar. Vão deixar na mão dos Guillemot. Eu acho que não vai ter uma influência cultural muito positiva dessa aquisição. E eu acho que a questão da privacidade relacionada aos jogos da Ubisoft vai piorar. Vão usar isso, vão colher dados de forma como o jogador ocidental interage com o jogo, do que o jogador ocidental costuma comprar. Vai virar também meio para espionagem. Isso eu tenho quase certeza. E você, Máfia, o que você acha dessa história? Comprou porque quis, né? Comprou porque quis. Vendeu porque quis. Entendeu? Então, a questão é o seguinte, né, cara? Você vai ter... A China, ela tem um sistema econômico muito parecido com um certo país da Alemanha, ali em 1930, 1940, que é quando você tem um sistema socialista. Economicamente vocês são capitalistas, porém as suas empresas todas têm gente do partido. Muito parecido, tá? Eu não tô querendo dar uma aqui de, né, falando assim, tudo que você compra, não. É uma comparação econômica, não tô dizendo que é igual. É parecido é diferente de igual. E eles conseguem controlar muito bem as suas empresas. De vez em quando, uns donos de megacorporações chinesas desaparecem, né? Some uns dias, não sei o que acontece com eles, depois eles voltam uma beleza. Não, o que eu tava doidão, o que eu falei antes ali, que eu queria... Não, agora eu tô fechado aqui com o Xi Jinping e tal. Então, assim, eles têm um controle muito forte sobre essas empresas do país e são máquinas de espionagem. Tá bom, eu vou ser justo e vou falar que os Estados Unidos também usam essas empresas de espionagem. Também não é assim também, né? A gente anda com uma escuta rastreador no bolso o dia inteiro. Exatamente. Não vou dizer que também os Estados Unidos é bonzinho, que não tá nem perto disso. Porém, a China, ela tem sido agressivíssima nesse sentido e completamente despudorada. Porque, assim, os Estados Unidos ainda sofrem algum tipo de controle internacional, de certa maneira. Lembre-se do caso que aconteceu lá com o Obama, na época da Dilma aqui e tal. A China não tem nenhum, tá? Ela não tá nem aí. A ONU pode reclamar, quando reclama, porque às vezes recebe bastante dinheiro da China e aí finge que não viram. Pode reclamar quem quiser, que ela vai continuar espionando e ela vai continuar influenciando. O que a gente tá vivendo hoje é uma guerra, tá? Uma batalha de corações e mentes. A grande guerra mundial que hoje nós estamos vivendo já é justamente essa guerra onde países do Oriente, países do tal do Sul Global e a China em específico quer convencer que, olha, o Ocidente acabou, a forma de vocês viverem acabou, tem que mudar, o nosso modo é muito mais sustentável, o nosso modo é muito melhor, né? E eles estão paulatinamente fazendo isso. Na minha opinião, ainda vai demorar muito tempo para que isso aconteça, né? Porque infelizmente ou felizmente, não sei, dependendo do lado que você esteja, os Estados Unidos ainda têm influência cultural através dos seus filmes, música, assim, que nenhum país jamais teve na história da humanidade, tá? Mas a China tá buscando isso aí, viu? Sim. Nos games, eles sabem, finalizando a minha fala, eles sabem que os games são a grande batalha da segunda metade do século XXI, tá? Principalmente com as novas tecnologias de imersão virtual, tá?
Então, assim, a gente vai entrar em uma nova era, vocês mais jovens vão pegar, eu talvez não pegue, mas o pessoal que tá aí mais novo vai pegar dessa nova era de imersão dos games. E isso, cara, vai mudar a cara da geopolítica do mundo e também, né, do modo que a gente vive, né? Mas é isso aí, velho. Obviamente, essa movimentação em relação à Ubisoft, quando você põe no contexto, você vê a nova Rota da Seda, você vê tudo que eles estão fazendo, é óbvio que os videogames são mais uma peça disso. E aí é aquela questão, né, velho? Eu não vejo, nessas empresas ocidentais atualmente, gente que tenha força interior para oferecer uma alternativa cultural que combata a alternativa chinesa, porque os caras lá são comunistas, são materialistas, mas eles já estão falando na busca do bom, do belo e do verdadeiro para que a sociedade seja harmônica e etc. Estão promovendo a filosofia confucionista. Um dos grandes movimentos de soft power da China é o Instituto Confúcio, que dá aula de mandarim por aí e umas coisas assim, tem umas ações diplomáticas. Você tem uma sociedade materialista que tá nessa loucura do wokeísmo em que tudo é nada ao mesmo tempo, em que as identidades são dissolvidas, e essa coisa olha, desculpa, esse retardo civilizacional, mas não tem outro nome. E aí você tem do outro lado vindo lá o oriental. Aqui, tem filosofia aqui, olha, meu joguinho é legal, olha o jogo do mamaco, e não sei o quê. Velho, não, beleza, é mais difícil. Mamaco de peixeira, o mamaco de peixeira. E tem um fascínio, né? Porque os símbolos ocidentais perderam o significado para as pessoas, né? As pessoas não conhecem mais a cosmovisão do Ocidente, a cosmovisão cristã. E aí, esse conhecimento não chega nelas, e você tem um negócio estruturado vindo do outro lado. Na minha opinião pessoal, eu acho que isso é uma ameaça, sim, acho. Mas eu acho que os ortodoxos com a Rússia e tal são muito mais fáceis de assimilar nesse sentido, porque também tem cristianismo. Mesmo que venham os islâmicos, eles também são abraâmicos, né? Eu acho que o brasileiro, pelo menos o ocidental, assimila mais rápido, culturalmente, que é mais fácil de entender. Mas assim, você vê que tem um jogo de poder pelas mentes das pessoas. Tem uma guerra neural, psicológica, espiritual acontecendo, e o Ocidente não me parece que tem armas, não tem intelectuais preparados, não tem líderes religiosos preparados para lidar com isso. E não tem porque os caras do lado de lá fizeram um trabalho bem feito. Qual foi o cristão com conhecimento da cosmovisão cristã, com conhecimento em relação ao cristianismo, que entrou numa empresa dessas aí de criação de jogos e conseguiu crescer, entendeu? Como diretor criativo e coisa desse tipo. É muito difícil, velho. Então, assim, nós precisamos formar as nossas pessoas. Precisamos formar gente para atuação política? Precisamos. Tá precisando, tá difícil a situação. Mas precisa de gente também para trabalhar na indústria cultural. Precisa dessas pessoas, né? E a gente, cara, que vai trabalhar em silêncio, que vai fazer trabalho de formiguinha, que vai entrar numa empresa e vai crescer. E aos poucos, e vai ter que engolir sapo até ter alguma ascensão ali. E que vai ter que estudar coisas que estão para além só do seu ofício. É o cara que vai trabalhar na escrita de texto para NPC do jogo, aquele monte de texto daqueles bonequinhos que você fala, que fala coisa aleatória. E ao mesmo tempo que ele vai fazer isso, ele vai chegar na casa dele e vai ter que ler, sei lá, o Tratado de Simbólica do Mário Ferreira dos Santos, entendeu? Para entender melhor de simbolismo, entender a cosmovisão dele. Vai ter que ler, sei lá, aqueles livros lá do São Boaventura. Então, é isso. Então, essa é a situação, entendeu? E é difícil. É assim que se contrapõe isso. E, obviamente, votando com a carteira, né? Cara, jogo que tem tralha, jogo que tem lixo ideológico. Eu não tô falando, que não pode ter política no jogo. Não, mas o jogo que tá ali na maldade, tentando passar uma parada que você sabe que é nociva, não compra. Tipo, eu sei que é chato e eu sei que a gente corre risco de entrar naquele macartismo, né? Cara, tem jogo que nego acusa de lacração que eu acho que é bom. O Far Cry 6, por exemplo, tem lá o travesti todo doido e tal. O nego falou, olha, tá lacrando. Eu achei que não foi, pra ser bem sincero. Eu achei que foi exagero do pessoal. Inclusive, aquele jogo eu acho muito bem escrito, por incrível que pareça. Então, cara, acompanhar canais que fazem boa crítica cultural, ir atrás de estudar e tomar decisões com a carteira. Obviamente que no Brasil, a gente não tem tanta influência quanto os Estados Unidos teriam, por exemplo, o consumidor americano. Óbvio que não. Sim. Mas, cara, nós somos o maior mercado de games da América Latina. Então, assim... Só não somos maiores porque os preços não são nem um pouco competitivos aqui nesse Brasil, ainda mais com governos que não gostam muito desse tipo de coisa, né? Que não digam. Como é que era? Games por Lula, lembra dessa história? Gamers pelo Lula. Eu lembro muito bem quem que apoiou. E agora, não consegue comprar nada, né? Exato. Meu amigo.
Então, e aí você vê, né, como toda essa coisa, cara, o político que a gente elege internamente, as coisas que estão estudando na cultura local, todas essas coisas influem e têm impactos globais e nacionais, né? E eu acho que, cara, esse é o grande lance desse programa aqui, velho. É mostrar que as coisas, nada existe em isolamento, e nem mesmo o joguinho, entendeu? As coisas estão interconectadas. Então é isso. Exatamente. Então é Exatamente. isso. Inclusive, dê uma olhadinha nos canais também da Liga Nerdola, da qual eu orgulhosamente faço parte, além de fazer orgulhosamente parte aqui do Quinto Elemento, que fazem esse trabalho também de identificar a cultura woke, né? Cada um tem sua opinião ali, tem gente de vários tipos de opiniões, mas todo mundo, mesmo que na mesma pegada de identificar essa destruição e esse ódio que muita gente na cultura pop tem dos valores ocidentais, do cristianismo, né? Sim. Dos valores que nos fazem, né, ocidentais, mesmo que muita gente ache que o brasileiro não é ocidental. Eu sou ocidental. Você pode achar que não é, mas eu sou. Então, assim, fique de olho nisso aí. E, é claro, aqui o Quinto Elemento, que é o Quinto Elemento, todos os programas do Quinto Elemento são fundamentais para você entender isso. E esse programa de games que a gente faz com o ilustríssimo aqui, Lucas Honorato, é importante também para você entender essa pauta dos games. Eu não canso de ficar insistindo para vocês compreenderem, porque eu sei que tem muita gente mais velha que nos assiste e acha, pô, mas games é um negócio que, né, é fundamental. Vocês não sabem o quão é importante. Vocês não viram os robôs lá do nosso querido Elon Musk, os robôs chineses? A gente vai entrar numa era que vai ser guerra e vai ter lidando com robô. Guerra de robô. Né? Com drone. E quem que vai controlar isso? Quem entende de game, porque já tá há mais de, sei lá, 50 anos lidando com mecânicas de games. Então isso é muito importante. Mas a coisa da inteligência artificial, dos algoritmos, enfim, isso já tem provas, evidências do exército indo atrás de gamers pra controlar essas coisas. E é uma coisa que a gente vai falar também nos próximos episódios, né? Em mais detalhes. Teremos episódios dedicados a essas questões. Então, obrigado você que viu até aqui. Assista os nossos outros programas, assista a Liga Nerdola, assista os vídeos que nós recomendamos aqui no começo. E é isso aí. Até já. Valeu aí, Mafé. Valeu, rapaziada. Um abraço a todos e nos encontramos aí pelos shorts e verticais aí do YouTube e do TikTok. Tchau, tchau. Tchau.